De volta com o nosso Você Bonita já, muito bem acompanhada com a minha amiga, olha, eu adoro os looks de Fernanda Paulucci, nossa nutricionista. Bem-vinda. Você tá bem? Eu tô. Saudades. Também, muito. Graças a Deus, tô bem também. Ela perguntou se eu estava bem quando a gente esteve. Tô bem, tudo certo, tocando. Não é verdade? Eu perdi uns músculos, uns bons músculos, meu amigo. Mas daqui a pouco a gente recupera. E vamos que vamos. Porque o assunto hoje também pode ter a ver com ganho de massa magra. Por que não? Vamos falar da dieta low carb. Todo mundo pediu, então entender um pouquinho a respeito. Não só da questão da alimentação, mas de números. Porque o low carb, ele passa uma sensação que a gente tem que ter uma ideia de números. O quanto diminuir, né? Para ficar low carb. A gente tem vários perfis de dieta que se enquadram numa dieta mais low carb. Que é Tá. a dieta paleo, a dieta cetogênica, a dieta mediterrânea. Ah, também. Todas elas se enquadram aí numa dieta low carb. Hoje, só o fato da gente fazer uma redução na quantidade total de carboidrato que a gente já ingere ao longo do dia, a gente já pode considerar como uma dieta low carb. Tá? Por isso que tem que ir ao nutricionista, porque a gente vai averiguar o quanto que a gente vai baixando, até para o corpo não tomar um susto aí, nesse momento, na redução da quantidade de carboidrato. O ideal, então, Fê, assim, é até do nada diminuir muito de forma brusca, que isso pode trazer alguns problemas. Pode trazer alguns prejuízos. Então, eu preciso entender em que momento metabólico que esse corpo tá, porque se eu tiver em estresse, dormindo mal, e de repente eu faço uma redução drástica desse carboidrato, eu posso piorar os níveis de cortisol. Em vez de controlar, eu pioro minha qualidade de sono, de humor, perco massa muscular. Então, eu preciso tratar essa parte metabólica, às vezes, com fitoterápico, suplementação, botar esse cara para dormir. E aí, eu posso ir fazendo gradualmente uma redução desses carboidratos. Tá? Algum outro prejuízo que a gente pode ter é queda de cabelo. Então, a gente pode sofrer problemas assim, a pele não ficar tão bonita. O carboidrato é super importante para ter uma hidratação adequada da pele, manter aí o cabelo bacana. Vamos colocar, então, falar um pouquinho, entrar agora na questão alimentar, para a gente ter noção dos alimentos que vão ser mais favoráveis, né? Que nos ajudam, e já nós vamos falar desse tanto de farinha que hoje ficou mais fácil do que antigamente, porque a gente tem muita opção interessante. Eu acho que a gente tem aí na tela para colocar. Tem algumas coisinhas? Enumerando. Tem, não tem? Olha lá. Vai entrar pra gente. Vai entrar já das farinhas. Vamos falar delas? Vamos. Então, vamos lá. A farinha de amêndoas é uma das mais utilizadas. Ela tem um bom perfil aí de fibra, tem um bom perfil de gordura e ela tem uma quantidade bem pequenininha de carboidrato. Gosto bastante dela para dar textura aí nos alimentos. A gente trouxe outras farinhas aqui também à base de oleaginosas, né, de castanhas. Elas têm um perfil um pouco similar, mas a de amêndoas é que tem um pouco menos de gordura em relação, por exemplo, a de castanha ou a de nozes. A de castanha de caju ou a de nozes. Você sabe que eu não sabia que tinha, aqui você colocou tudo, aqui é uma açúcar. Porção de 100 gramas, mas se a gente pensar numa colher de sopa, entre 10 e 15 gramas, a gente vai ter 10% dessas calorias. Então, 56 quilocalorias, carboidrato a gente vai ter 1,9, açúcar a gente vai ter 0,4, tá? Então, a gente coloca aí 10%. Perfeito. Tá? E ela é uma das mais saborosas, né? Ela é uma das mais saborosas e que dá um ponto melhor aí para fazer bolos, por exemplo. E até o pãozinho, né? Aquele pãozinho de frigideira também fica bom. Vamos para a próxima. Além de farinha de amêndoas, olha o que a gente tem também à nossa disposição. Vamos ver a próxima. Linhaça. A linhaça tem que ser triturada na hora mesmo? Tem que ser triturada porque como ela tem ácidos graxos, a gente pode oxidar. É natural oxidar esses ácidos graxos. Mas é fácil, é só triturar. Ela é uma farinha riquíssima em fibra. A gente não tem ali, você pode reparar, quase carboidrato, praticamente nulo o carboidrato dela. Ela não chega a dar ponto, mas ela pode, dentro de uma mistura, te agregar muito em valor nutricional, de fitoquímico, lignanas, por exemplo, e ácidos graxos ômega 3. Então ela também Ela é bacana. Sempre é legal fazer uma mistura dessas farinhas, nunca uma só, sozinha.
Tá. E tem gente que fala que ela é um pouquinho amarga. Ela pode dar um amargor, ela muda um pouquinho o sabor. Então, geralmente, a gente coloca proporcionalmente uma quantidade um pouco menor na preparação. Você vai fazer um bolo, por exemplo, um pão. Entendi. Tá? O mais importante da gente comentar é que a gente está trazendo farinhas à base de oleaginosas. As oleaginosas naturalmente têm fungos. Então, se a gente acaba substituindo um alimento, eu deixo de comer a banana para comer um bolo de banana, eu deixo de comer o ovo mexido para fazer o pãozinho e eu vou colocando ao longo do dia excesso dessas farinhas, eu acabo produzindo na minha microbiota intestinal, por mais que ela tenha uma ação aí boa para a flora intestinal, fazendo um uso contínuo e em excesso, eu posso agregar mais fungo nessa microbiota intestinal e ter algumas alergias. Tá. Ela tem um perfil mais alergênico, né? As farinhas à base de oleaginosas. Por isso tem que prestar atenção onde vai fazer exatamente, a compra. Pontual. É isso aí. Vamos para a próxima. Então, além de farinha de linhaça, farinha de amêndoas, tem também... Olha lá, farinha de amendoim, que também é muito saborosa. A farinha de amendoim é extremamente saborosa, ela tem proteína, ela tem também um pouco mais de gordura. O amendoim não é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa e a gente tem aquele fungo chato, então tem que tomar cuidado aonde a gente compra e também utilizar a farinha de amendoim de forma pontual. Dá para colocar todos os dias? Ela é um pouquinho mais calórica. Dá para colocar todos os dias? Não. É para uma preparação esporádica. A gente sempre tem que dar prioridade para os alimentos. Na dieta low carb, priorizar raízes, vegetais e frutas. É isso que vai deixar uma microbiota saudável. Por quê? Se eu faço uma dieta low carb e enriqueço demais de gordura, demais de proteína e pouca fibra, essa microbiota ela vai se modificar. E aí eu posso ter uma resistência à insulina indireta por mudança de microbiota. Tá? Então, é importante ter esse equilíbrio, esse apoio nutricional mesmo de um profissional para a gente não desequilibrar aí a composição alimentar ao longo do dia. A gente vai colocar daqui a pouquinho outros alimentos também, mas é legal conhecer esse universo das farinhas para saber o que hoje tem à nossa disposição. Que a gente pode utilizar, às vezes, num pão de melhor qualidade, num gostoso, bolo diferente, mais nutritivo. Até para empanar, às vezes, uma proteína. Né? Você empana, ao invés de empanar com a farinha de trigo, a gente empana com a farinha de linhaça. Fica crocante, com a corzinha parecida. Nada. São farinhas extremamente nutritivas em relação a uma farinha de trigo que está cheia ali de agrotóxico, entre outras coisas. As estratégias, é isso que a gente vai discutir também. Vamos colocar a próxima na tela? Vamos. Olha lá, próxima farinha então. Vamos falar da farinha de nozes, que também é uma delícia, nossa, eu adoro. A farinha de nozes, assim como o amendoim, também é extremamente alergênica. Tem que usar de forma pontual. Ela pode dar um amargor também. E quando ela está passando do ponto, é mais fácil você observar que ela já não está boa. Então, ela é bem fácil de identificar. A farinha de nozes, ela tem um pouco mais de gordura, tem bastante fibra e tem muito fitoquímico. Então, as nozes, elas são maravilhosas aí, com ácido elágico, por exemplo, micronutrientes, minerais. Então, todas essas, amêndoa, nozes, então vai ter um valor nutricional em termos de magnésio, zinco, muito bacana. Então, isso é a parte muito super positiva da gente fazer a troca da farinha branca, até uma farinha de arroz mesmo, trocar por essas farinhas aqui de oleaginosas ou de sementes. E a de nozes, sabe o que é gostoso fazer? As farofas. A de nozes fica perfeita de farofinha. Ela é mais salgada. E ela é crocantinha, tem, né, o pedacinho e tal. E aí você coloca ali, quem gosta de farofa de ovos, farofa com legumes. Isso. Experimentem com a farinha de nozes, vocês vão gostar. Fica assim, mais gostosa do que a farofa tradicional. Vamos para a próxima, olha lá. Além da de nozes... Acho que tem a de coco. Coco, falam muito da farinha de coco. Adoro a farinha de coco. Ela serve para fazer preparações doces ou salgadas. Ela é super rica em fibras. Ela não tem essa questão alergênica associada. Então, a gente pode usar com maior frequência a farinha de coco. Só que ela tem aquele padrão de rancificar muito fácil. Então, todas essas daqui que a gente trouxe, ela tem naturalmente gorduras boas.
Então a gente tem que ficar atento na quantidade que a gente compra ou que a gente tritura e utilizar já de imediato. Não deixar uma grande quantidade estocada para que não se rancifique e modifique aí o sabor, o paladar, para fazer, por exemplo, um bolo, um pão, né? Então a farinha de coco, quando ela passa do ponto, ela pode ficar com aquele gostinho mais de sabão. Ela tem que estar perfumada, né? Tem que estar uma farinha que tem um cheiro suave, muito bom. porque o coco ele é suave. Tá, não pode ser Tá? muito forte. Agora, Isso. falando um pouquinho da tabela nutricional, ela tem baixa caloria, né? Tem baixíssima caloria, tem bastante gordura saturada, mas eu gosto bastante dela, porque ela traz muita saciedade, a farinha de coco, dá para usar em preparações doces e não atrapalha quem está com problema de síndrome fúngica. Que é Então eu importante gosto também. bastante da farinha de coco, nesse aspecto. Tá, aí, entre muita receita low carb, né? Muito Isso, bolo, isso. farinha de coco. Tem mais, na tela, próxima. Olha lá. Vamos lá. A linhaça acho que a gente já falou. Já falou da linhaça. Falamos da linhaça. Que tem as duas versões. De castanha de caju, que também é A de castanha de deliciosa. caju, ela que tem mais gordura na composição. Ela é deliciosa, maravilhosa. Eu sou muito suspeita, que eu acho que a castanha de caju é uma das mais gostosas que a gente tem. E ela pode desandar algumas preparações por ter mais gordura na composição. Então, o que é legal? A gente sempre fazer a mistura entre elas para montar um bolo, por exemplo, para montar um pão, para que saia com uma textura adequada. E aí a dica é sempre comprar em pequenas quantidades ou triturar na hora, já utilizar, não deixar muito tempo estocada essas farinhas e usar em preparações pontuais. Não colocar todos os dias, né, preparações com as farinhas de castanhas ou de coco, por exemplo. Dá preferência, né, se a gente está pensando em dieta low carb, para os alimentos. Então, às vezes você deixa de consumir uma banana de tarde, porque você está morrendo de medo de extrapolar o carboidrato, mas você faz um bolinho de banana com uma farinha de castanha, de amêndoa, de coco e come um monte. Entendi. Entendeu? Então, Tem que ter limite. tem que ter tudo limite no de final. tudo. Então, eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa coma um pouco de carboidrato do que ela tá numa cetogênica e come um pote de castanha de caju. Então, a dieta low carb, a gente tem que ter um equilíbrio. E por isso que é mais fácil de se sustentar uma dieta low carb, porque eu dou energia para esse corpo, eu não elevo tanto a insulina, então eu não gero um rebote aí, né, de aumento de fome. A dieta low carb, ela traz uma melhora da sinalização hormonal entre insulina, leptina. Então, tanto eu consigo garantir um controle de peso, quanto também essa questão de fome e saciedade. O que eu acho que é interessante quando a gente pensa na variedade que a gente tem até das farinhas, é que tem muita gente que realmente faz questão ali do pãozinho, de uma coisa crocante, de uma coisa, então, empanada, né? E que quando você não tem recursos como esses, ou você vai usar a farinha branca mesmo, ou você vai ficar sem comer e vai ficar com a vontade. Isso. Então, isso aqui são substitutos que a gente pode utilizar, usar, né? Nas não é que é pra ficar preparações. comendo o dia inteiro também, Exatamente. né? Mas um pãozinho ali de frigideira que você Sim. vai usar uma colher, o ovo. Exatamente. Gostoso pra caramba, né, Exatamente. A gente pode utilizar, é só não deixar excluir os alimentos que realmente entram numa low carb. Certo? Certo. Tem mais farinha? Ou acho que agora a gente vai para um... Tem mais. Vamos colocar mais uma, então? Mais uma? Além da castanha de... A gente vai falar dos adoçantes? Vamos falar só do xilitol, que o xilitol eu acho que é super importante. A gente estava comentando, né? Porque a gente vai ter uma pauta específica sobre adoçantes logo mais. Mas eu acho que seria bacana você falar do xilitol, que ele veio para ajudar bastante nesse nosso paladar doce do low carb. O xilitol, ele é um adoçante nutritivo, porque ele tem uma pequena, bem pequenininha caloria nele. Ele é um poliol, ele é extraído de um álcool, tá? Tanto o xilitol quanto o eritritol, então a gente pode colocar no mesmo balaio. Eles são adoçantes mais naturais e saudáveis. O poder de doçura é baixo, é muito similar do açúcar. O que eu quero dizer? Tem adoçantes que são sintéticos, que eles promovem um poder de doçura muito alto. Então, eu estou fazendo uma dieta low carb, coloco um adoçante ruim, eu vou continuar dando estímulo para o meu pâncreas produzir mais insulina. E pode ser um dos fatores, tanto para me gerar desbiose, quanto evitar o processo de emagrecimento ou controle de compulsão. Entendi. Tá? Então, a gente tem que escolher adequadamente.
o adoçante ele é feito para colocar em momentos também pontuais. Naquela preparação que você não consegue de jeito nenhum consumir sem um açúcar. Aí você usa um adoçante. A minha é só o café. Então, você colocou bebe o uma café vez no sem, dia. sem nada? É que eu não tomo café. Ah, então. Porque olha, você bebe, dona Liz? Com adoçante. Eu não consigo sem também, gente. Um dia. Se você toma um café no dia e coloca adoçante, é uma coisa. Outra é você, tudo você adoça. É, o balde. O balde. Mas a gente vai falar especificamente deles logo mais, pode ter certeza. E agora, perguntinhas do público. Tem na tela. Obrigada, Joyce. Um beijo para você. Existe alguma forma de eliminar ou pelo menos reduzir a presença de fungos nas sementes e oleaginosas? Então, naturalmente elas têm. A gente não tem esse controle e nem tem uma fiscalização muito acirrada sobre aonde está sendo estocada. Mas a dica é comprar de locais que você confia, né? Que tem uma certa higiene e limpeza. Primeira coisa. Tá. Segunda coisa, é comprar pouco ou triturar na hora e já utilizar. Não deixar em casa estocado e durando muito tempo. Tá aí. E claro, né, só para encerrar, qual é o seu ideal de low carb? O que você acha que é um low carb que dá benefícios e que não é tão cetogênico? Falando aí da quantidade. A dieta do Mediterrâneo, ela vem com esse benefício aí de melhora de longevidade, de melhora da função mitocondrial, redução de inflamação, redução de retenção de líquidos, por exemplo, melhora de marcadores cardiovasculares e também hepáticos. Então, eu acredito que o perfil mais paleo e o perfil mediterrâneo, ele traga um benefício maior para quem está utilizando. Muito bom, sabe tudo essa minha amiga, e vou deixar o contato. Vai lá no Insta para mandar perguntinha diretamente para ela, no @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri, @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri. Vou deixar o telefone do consultório, 3884-7612, 3884-7612. Você já encontra todo o trabalho dela. Um beijo, obrigada, viu? Será que esse assunto eu amo de paixão? Aliás, todas essas...